Vai ser bem legal essa questão, hein? Página 45 do volume 1, exercício 111. As proposições a seguir referem-se à figura, na qual é mostrado como a velocidade de um automóvel varia em função do tempo. Era 0, em 10 segundos atingiu 30 metros por segundo, que é 108 km por hora, só para teres uma noção. E depois foi reduzindo a velocidade de maneira linear, zerou a velocidade nesse momento, e quando o tempo era 40 segundos, a velocidade já era menos 30, ou seja, era 108, só que para o lado oposto. 1. A velocidade média do automóvel entre 0 e 25 segundos vale aproximadamente 15 metros por segundo. O que é a velocidade média? Velocidade média é tu pegar o quanto o cara andou e dividir por quanto tempo ele demorou. Certo? É isso que é velocidade média. Se eu quero saber isso até 25 segundos, eu tenho que calcular o que aconteceu em 25 segundos, onde é que ele está em 25 segundos. Aparentemente é aqui bem no meio, né? Só que eu não posso acreditar no meu olho. Por mais que eu visualmente acredite que seja bem o tempo de 25 segundos que ele zerou a velocidade, como o gráfico mostra, eu não posso acreditar naquilo. Por incrível que pareça, no vestibular não pode. Tá bem no 25, é 25. Não pode, nós temos que fazer a conta para verificar se isso aqui é realmente o 25. Para calcular a distância que ele andou, gente, eu vou calcular a área do gráfico. É assim que se mede a distância que um cara andou quando o gráfico é velocidade versus tempo. É só calcular essa área e vou dividir pelos 25 segundos. Mas para garantir que isso aqui realmente ocorreu no 25, eu vou fazer o seguinte: eu vou analisar o que está ocorrendo daqui para cá. Vou jogar essa situação na equação da velocidade. Nessa situação, qual era a velocidade inicial? 30, muito obrigado. Lá no final, qual era a velocidade final? Tudo bem até aqui, galera? Quanto tempo se passou desse momento até esse momento? De 10 para 40, 40 menos 10, 30, tudo bem para vocês? Mais passa para o outro lado? Menos 30 igual a 30A. Menos 30 com menos 30? O 30 está multiplicando, passa dividindo. A aceleração deu menos 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu quero saber quando que esse sujeito para, certo? Ou, se eu quiser saber qual é a velocidade que ele vai ter no tempo de 25, que é o que eu preciso, já que ele quer saber no 25 segundos, eu posso fazer assim, Velocidade final eu quero saber. Velocidade inicial, vou fingir que é ali, beleza? 30. Aceleração. Menos 2. Quanto tempo se passou dos 10 segundos até o 25 que ele me pediu? 15. Dos 10 aos 25 passou 15. V igual 30. 2 vezes 15 é 30. 30 menos 30? Realmente, descobrimos que esse ponto aqui é o ponto 25, porque no tempo 25 a velocidade é 0. Então tu vê, esse gráfico estava honesto, mas às vezes eles fazem um gráfico no vestibular para o aluno olhar, é 25, bem no meio, não é? Para pegar papo, entendeu? Então tu não pode confiar no olho ali, é 25, se não tiver escrito que é 25 esse ponto, tu não pode confiar. Eu provei que era 25, quando eu usei 15 segundos a mais aqui a partir dos 10, deu que o cara parou. Então realmente ali era 25, confirmei. Agora sim eu vou poder fazer um cálculo do número 1. Como é que se calcula a velocidade média? Distância sobre tempo. Como é que eu calculo a distância que ele andou? Basta calcular o que no gráfico? A área. É isso? É assim que se calcula a distância percorrida. Calcula-se a área do gráfico. Isso é para qualquer gráfico, professor? Não. É só para o gráfico velocidade versus tempo. Isso aqui é que figura geométrica? Triângulo. Como é que é a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Quanto é que é
25, não é? Então é 25 a base. 25. Quanto é a altura? 30. Dividido por 2. Delta D é igual. 30 vezes 25 é 75. 750 dividido para 2, 375 metros. Se o móvel andou 375 metros em 25 segundos, dá para calcular a velocidade média? Tá, é só fazer a divisão. 375 dividido por 25. 1 vezes 25 é 25, sobra 12, abaixo 5 dá 5. Deu 15. 15 metros por segundo. Quanto que ele tinha dito? 0,1. Aliás, 1. A velocidade média do automóvel entre 0 e 25 segundos vale aproximadamente 15 metros por segundo. Certinho. Professor, não ficou difícil demais? Eu acho que o cara que fez essa questão queria que o aluno acreditasse no gráfico. Que o aluno olhasse, percebesse que é 25 e já calculasse a área e puf. Não precisaria ter feito tudo isso aqui, ó, para provar que ali é o 25. Já ganharia bastante tempo, certo? Mas se for na Universidade Federal, meu querido, não acredita no teu olho. Faça a conta para verificar se é verdade ou não. Toma cuidado. A 0,1 ficou verdadeira, então. 2. A velocidade média do automóvel entre 0 e 40 segundos é positiva. Eu teria que calcular a distância que ele percorreu aqui e a distância que ele percorreu aqui, para ver se ele andou mais para frente ou para trás. Certo? Isso aqui tu concorda que também é um triângulo? E é um triângulo retângulo, né? Então vamos calcular aquela segunda área ali. Vou chamar de delta D2. É igual a área. Delta D, só que está na parte de baixo, não tá? Então vai ficar uma área negativa. Como é triângulo, base vezes altura sobre 2. Menos. A base desse triângulo vai do 25 ao 40. 15, tudo bem para vocês? E a altura dele é do 0 até o 30. Isso aqui que é a altura dele, é o 30 mesmo. Sobre 2. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 15, 225. Ele andou para frente 375 metros. E andou para trás. Então ele andou mais para frente do que para trás. A velocidade média vai ficar positiva. A velocidade média do automóvel entre 0 e 40 é positiva. Já que nós estamos aqui, vamos calcular, né, gente? O cara andou 335 metros para frente e 225 metros para trás. Quanto que ele andou ao todo? 375 menos 225, dividido pelo tempo total, 40. Vai ficar 150 dividido por 40. 7,5, 3,75 metros por segundo a velocidade média total. Positiva, então a 2 foi confirmada também. Verdadeira. Questão 3. O deslocamento do automóvel entre 0 e 40 segundos vale aproximadamente 150 metros. Está aqui, né? Deslocamento é a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada, não é isso? Ele andou 375 metros para frente e voltou 225 metros, certo? Então, realmente, 150 metros. Só deixa eu ver, esse cara andou em linha reta? As proposições a seguir referem-se à figura na qual é mostrada a velocidade de um automóvel que varia em função do tempo. Ele não me disse que o cara está andando em linha reta. E deslocamento é a distância medida em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Então, galera, ó, apesar de aparentemente ele ter se deslocado 150 metros, eu não posso confirmar como verdadeira, porque se o cara estivesse andando em curvas, né, a distância não ia ser. Em linha reta, né, não daria 150 metros. Então, tu vê, essa questão só pode ser dita verdadeira se for um movimento retilíneo. Ele falou em movimento retilíneo? Não, então eu não posso garantir. Essa aqui eu vou deixar em interrogação por enquanto. Questão 4. A distância percorrida pelo automóvel entre 0 e 400 segundos vale 600 metros. Na primeira parte ele percorreu 375. Na segunda parte ele percorreu
quanto o cara percorreu de fato, caminhou. Deslocamento é a distância do ponto de saída ao ponto de chegada medida em linha reta. Então, cuidado com isso. A4 está verdadeiro. Falta 5. A aceleração do automóvel permanece constante ao longo de todo o movimento descrito no gráfico. O que é isso? O cara estava com aceleração positiva, né? E de repente a aceleração ficou negativa. Então a aceleração é constante aqui e é constante aqui, mas em todo o percurso não. Ali mudou a aceleração. Ó. Era positiva e 3, ó, 3 dividido por 10 dava 3, e depois ficou negativo igual a 2. Então não é constante, falso. A alternativa 5 ficou falsa. Então, verdadeira, nós temos A1, A2 e A4. A3 ficou dúbia, então a gente pode dizer que ela é falsa. 1, 2 e 4. Mas aqui tá... 1, 2, 3 e 4, que mostra que o cara é ruim, o cara que fez a questão. O cara meia boca. Tá, me perdoa, tá, professor? Mas é que o senhor cometeu um erro desse, eu não posso deixar de avisar os meus alunos. Tá? Então o cara é meia boca. Porque só dá para dizer que a 3 é verdadeira se o movimento é retilíneo. Ele não falou em nenhum momento que é retilíneo. Professor, mas o gráfico está reto. Epa, isso aqui não é a trajetória, gente. Isso aqui é a velocidade do passar do tempo. Então ele pode estar aumentando de velocidade e fazendo zigue-zague. Certo? E o gráfico ia ficar reto. Tá? Então toma cuidado, hein, galera. A questão 3, se tu for ser bem rigoroso, ela está falsa. Porém, o colega esqueceu de colocar no enunciado que o movimento era, aí a questão ficaria verdadeira. A gente já perdoou ali, não tem problema, está perdoado, letra B. Certo? Que bonita questão, viu quanta coisa tem para fuçar na questão? Outra, eu poderia ter resolvido a questão em 5 minutos, mas sem te contar os detalhes, certo? Para a gente aprender, a gente tem que fazer a correção bem calmamente, discutindo cada ponto. Gostei das pedidas, galera, até agora tá bom, vamos para mais uma. Ó, galerinha, deixa eu fazer uma outra colocação aqui, interessante. Olha, se tu for pensar por outro lado, mesmo ele não tendo falado que era retilíneo, se ele disse que uma velocidade era positiva e a outra negativa, se o positivo é para lá, eu considero que o negativo é bem no sentido oposto. Então, de certa forma, né, considerando que seria uma raridade um cara dizer que para lá é mais e para lá é menos, né? Seria um absurdo, né? Então, mesmo ele não tendo colocado que era movimento retilíneo, sendo que tem a velocidade positiva e a negativa tem que ser no sentido oposto, dá para dizer que ele foi e voltou. Se ele foi e voltou, eu botaria verdadeiro no item 3, né? Porque ele avançou 335 metros e voltou 225, o que dá um deslocamento de 150. Então daria para perdoar o amigo em função daquele mais do menos ali. Legal. Não dá para dizer que a questão não poderia ser anulada no vestibular porque teria essa interpretação do mais para frente e menos para trás. Então o cara não precisaria anular a questão caso alguém reclamasse da reclamação que eu fiz.